Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a profissão que você vai exercer e que tipo de aparelho é melhor para aquela profissão que você vai exercer. Então, o que que acontece? A gente tem uma dúvida muito grande, né, quando a gente vai iniciar numa profissão, na elétrica ou na eletrônica, que aparelho que eu compro, né, que aparelho que é melhor. A gente também pesquisa preço, né, porque hoje em dia as coisas estão muito caras. E nós temos que procurar assim um custo-benefício, um aparelho que seja bom e vai te dar retorno, né, em termos de trabalho e que não custe tão caro. Então, o que que a gente tem que saber quando a gente vai comprar um aparelho? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que tipo de profissão que eu vou trabalhar com esse aparelho, qual é o tipo de serviço que eu vou fazer. Eu vou trabalhar com eletrônica, eu vou trabalhar com elétrica, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com elétrica industrial. Então, assim, tudo isso a gente tem que levar em conta. Se você for trabalhar com elétrica industrial, você precisa de um aparelho de ótima qualidade, né? Com uma proteção muito grande, que trabalhe numa tensão muito alta, que numa corrente muito alta. Então, assim, eu nem vou falar nisso nesse vídeo, porque aí vai fugir um pouco a regra, né? Porque a intenção aqui é, assim, ajudar o pessoal que está iniciando na profissão. E, geralmente, quem vai trabalhar com tensão, com eletrônica ou elétrica industrial, já tem uma grande noção, né? Senão a pessoa não vai nem trabalhar com isso. Se a gente for trabalhar na área da eletrônica, o que que a gente tem necessidade? A gente tem necessidade de um aparelho que ele tenha muitas escalas, né? Vamos primeiro na parte da eletrônica, tá? Não que não dê para você usar um aparelho desse na eletrônica, dá. Só que com certeza um multímetro ele é muito melhor. Tem esses dois multímetros aqui. Um já falei deles em outro vídeo. Ele é seletor manual, né? E o outro ele é automático. Então, assim, o que que a gente tem que ter em mente quando a gente vai trabalhar com eletrônica? Primeiro, a gente tem que ter um multímetro. Eu tenho esse outro aqui também. Eu vou estar explicando por que que esse pode ser que não dê certo. Quando a gente vai trabalhar na eletrônica, a gente vai ter vários tipos de medidas, né? Que a gente vai fazer capacitância, resistência, tensão. Só que na eletrônica são baixas as tensões, né? As correntes são baixas, são em ampere é muito difícil, é mais miliampere, microampere, até picoampere, né? A gente vai descendo na escala lá da amperagem. Então, assim, nós precisamos de um multímetro que ele tem essas escalas, né? Vamos supor, esse multímetro, esse multímetro ele já deixa um pouquinho a desejar, não que não dê para você trabalhar com ele, mas dá. Mas vamos supor, se você tiver que medir um capacitor com ele, você não vai conseguir, por quê? Porque ele não tem escala de capacitância. Então ele deixa um pouquinho a desejar. Então é um multímetro mais caseiro, né? Mais para hobby, mais para você ter em casa para mexer numa tomada, arrumar alguma coisa, tem uma tomada que não está funcionando, você vai lá e vê, né? Se é problema na tomada, se é problema em alguma emenda. Então para isso ele serve, tá? Para trabalho eu acredito assim, para você começar a pegar um macete, né? Não sabe direito a escala, corre o risco de queimar um multímetro, compra um desse para você aprender. Aprendeu? Deixa ele de lado e compra outro, tá? Guarda ele com carinho lá, que foi seu primeiro multímetro, e compra outro multímetro, né? Compra um multímetro que dê para você trabalhar melhor, né? Porque assim, às vezes o que acontece, pessoal, por falta de uma ferramenta, seu trabalho vai por água abaixo. Às vezes uma coisa que pode ser tão simples de resolver, não digo só em termos de aparelho, de medição, eu digo em tudo na vida, né? Às vezes você precisa de uma chave lá para tirar um parafuso ou para mexer em alguma coisa, você não tem aquela chave, tenta mexer com outra, você até consegue fazer o serviço, mas você vai ter muito mais dificuldade para executar esse serviço. O que que acontece? O que que eu preciso saber para comprar um aparelho? Eu preciso saber com o que que eu vou mexer, né? Eu vou mexer com eletrônica. Então eu sei que na eletrônica eu vou ter que ter uma escala de resistência, eu vou ter que ter uma escala de capacitância, eu vou ter que ter uma escala de tensão e principalmente tensão e correntes baixas. Quem trabalha com eletrônica vai trabalhar com uma resistência mais baixa, com uma tensão mais baixa, com uma capacitância mais baixa. Então você tem que ter um multímetro que tenha várias escalas, né? Esse multímetro aqui, eu não estou fazendo a propaganda da marca não, tá pessoal? Só que assim,
O que é bom, a gente tem que falar que é bom. E o que é ruim, a gente tem que falar que é ruim, tá? Eu gosto muito desses dois multímetros, tá bom? Esse é um Unity, né? E esse é um Aneng. São duas marcas que elas são da China, mas são duas excelentes marcas, né? Que não deixa nada a desejar. Eu particularmente eu tenho esses dois multímetros e eu gosto mais desse. Mesmo ele não sendo automático, esse daqui ele te dá tudo de mão beijada, né, bem dizer. Você não precisa ficar caçando escala e tal, mas eu gosto mais desse. Eu acho que dependendo da medição que você for fazer, ele te dá mais precisão, porque você tem as escalas bem próximas, né? E eu acho que um multímetro que ele é automático, às vezes ele foge, não que ele não seja bom, ele é um ótimo multímetro, só que às vezes ele foge um pouquinho dessa precisão. É que nem esses dois alicates, ó. É a mesma coisa esses dois alicates. Eu tenho esse alicate, ó, ele tem 60 amperes, é a escala mínima dele. Ele é auto-range também, né? Ele é automático. E tenho esse aqui. Só que vamos supor, se eu for medir uma corrente mais baixa, esse eu tenho uma escala de 2 amperes aqui. Esse, a minha escala mais baixa, é de 60. Então é lógico que numa escala mais baixa, esse aqui vai me dar muito mais precisão. Agora vamos supor, esse aqui ele só vai até 100 amperes. Esse daqui já vai até 600. Então se eu for trabalhar numa escala mais alta de corrente, com certeza esse aqui. Não vou pensar duas vezes. Às vezes, pessoal, é assim, é difícil você conseguir casar a mesma coisa no mesmo aparelho. Geralmente é mesmo Fluke, né? Eu tenho um da Fluke também. É um ótimo aparelho, um excelente aparelho. Mas o que acontece? Ele é um excelente aparelho para aquela função que você vai executar, para aquela função que ele foi feito para executar. Né? Não adianta você pegar um alicate da Fluke, seja ele qual for, e querer medir uma corrente de 10 miliamperes, você não vai conseguir. Né? Porque ele é um aparelho que ele foi feito para elétrica, ele foi feito para corrente mais alta. Né? Então você não vai conseguir pegar um aparelho da Fluke lá que foi feito para medir 1000 amperes, né? 600, 800, 1000 amperes, e querer medir uma corrente lá de 30 miliamperes, porque você não vai conseguir medir. Então, por isso que na escolha do aparelho, a gente tem que ter uma certa noção de que aparelho a gente quer. Nem sempre o aparelho que ele mede uma corrente alta, uma tensão muito alta, ele vai ter uma precisão numa tensão mais baixa. E se você tem um aparelho que ele mede uma tensão mais baixa, uma corrente mais baixa, de repente você precisa medir uma tensão alta, uma corrente mais alta, ele não vai conseguir medir. E se você for tentar medir, você queima o aparelho. Porque onde mora a diferença? Se você tem uma tensão, uma corrente mais baixa, e você tem um equipamento que mede uma tensão, uma corrente mais alta, você não vai ter precisão. Agora, se você tiver uma corrente muito alta, uma tensão muito alta, e você tiver um aparelho que não tem a capacidade para medir nem essa tensão, essa corrente, você vai queimar o aparelho. Olha o perigo que você corre. Então, assim, quando a gente vai comprar um aparelho, que a gente faz? Você vai trabalhar com capacitância, vai trabalhar com resistência, vai trabalhar... Olha lá qual a escala mínima de resistência que esse aparelho tem e qual a escala máxima que ele tem. Né? Então você vai analisar, no que eu vou trabalhar, será que eu vou precisar de tudo isso? É que nem vamos supor, ó, esse alicate amperímetro, ele é um alicate muito bom, ótimo, excelente alicate da GVDA, tem vídeo dele aí também no canal. Tá? Esses dois são dois, esse aqui é da Minipa, né? É cópia do Unity, que logo vou estar fazendo um vídeo dele. Ele também é muito bom, só que esse ele mede até 100 amperes. Esse aqui ele mede até 600, tá? Só que assim, se eu for medir uma corrente alta, lógico, esse aqui é muito melhor, porque ele mede até 600 amperes. Se eu for medir uma corrente mais baixa, esse aqui é muito melhor, vai dar pau nesse aqui. Por quê? Porque ele mede uma corrente até 2 amperes. Né? Então eu vou ter muito mais precisão com esse aqui. Então vamos supor, se eu for trabalhar numa elétrica de uma casa, nunca eu vou medir 600 amperes. Né? Nunca numa residência eu vou medir 600 amperes. Esse aqui é um excelente multímetro para você ter em casa. Só que ele vai até 100 amperes, né? De repente, se na sua casa aí, sei lá, tem alguma coisa aí, uma hidromassagem, juntando tudo junto aí que dá mais de 100 amperes, aí já fica complicado você tentar medir com isso daqui. Eu acho que uma medida boa aí que você pode ter, se você for entrar aí para elétrica, para trabalhar numa casa, eu acho que 200, 300 amperes está de bom tamanho, não precisa mais que isso. Voltando, né? Se a gente vai trabalhar com eletrônica, um multímetro é muito melhor. Tá? Não que não dê para você trabalhar com eletrônica com um alicate desse aqui, dá para trabalhar também. Antigamente não dava, porque a gente não tinha alicate que era True RMS, que media corrente alternada,
né? Desculpa, quem media corrente contínua. Hoje a gente tem, ó, esses dois alicates, eles medem corrente contínua. Então, em vez de você, de repente, estar abrindo um circuito lá, ter que ligar um multímetro em série com o circuito para estar medindo uma corrente, você pega um alicatinho desse aqui, ó, põe em volta do fio lá e já era, ele vai te dar a corrente. Tá? Esse aqui já fica meio complicado. Não que ele não meça uma corrente baixa, ele vai medir também. Só que com esse aqui você vai ter um pouquinho mais de precisão. Tá? Então assim, se a gente for trabalhar na área da eletrônica, multímetro é melhor. Analisa as escalas, analisa o que ele mede, tem que ter escala de capacitância, tem que ter escala de resistência, continuidade, tem que ter a escala de tensão, tem que ter escala de corrente, tem que ter tudo isso. E assim, quanto mais baixa for essa escala, o que a gente tem que prestar atenção para você estar comprando um bom aparelho? Quanto mais baixo for essa escala, independente se é tensão, se é corrente, se é capacitância, quanto mais baixo for essa escala e mais alto ela for, quanto mais abranger em termos de escala mínima e escala máxima, melhor vai ser o aparelho para você. Melhor esse aparelho. Só que se você for trabalhar com eletrônica, dê preferência às escalas mais baixas. Se você for trabalhar com elétrica, dê preferência às escalas mais altas. No caso de eletrônica, multímetro com certeza é a melhor opção. No caso de você trabalhar com elétrica, dá para você trabalhar com multímetro? Com certeza dá para você trabalhar com multímetro. Dá para você se virar com um multímetro desse aqui muito bem. Só que vamos supor, se você precisar medir uma corrente, né? Esse multímetro, ó, ele mede até 20 amperes. Você não vai estar desligando o fio da caixa de passagem lá, né, do quadro geral, e ligando em série com o multímetro, né? Não tem nem cabimento você fazer um negócio desse. Se for até 20 amperes, você pode deixar lá até 10 segundos, beleza. Mas nem sempre é isso, nem sempre a gente sabe qual é a corrente que está circulando aí, né? Tanto que geralmente no disjuntor geral de uma casa a gente tem 60, 50 amperes ali circulando, né? A gente não sabe. Então, é muito melhor um alicate amperímetro. Muito melhor. Porque o alicate amperímetro você não tem contato direto com o fio, né? Você abre a garra dele, coloca lá, já era, você vai medir a corrente. Então, assim, se você for trabalhar com elétrica, dê preferência aos alicates amperímetro. Com certeza, não pense duas vezes. Se você tiver condições de comprar um multímetro, de comprar um alicate amperímetro, excelente. Por quê? Porque nem sempre que você vai medir com um alicate amperímetro, você consegue medir com multímetro. E vice-versa. Às vezes você quer medir uma coisa que o multímetro vai te medir e o alicate amperímetro ele não vai te dar uma precisão, né? Mas como quando a gente trabalha com elétrica, o que a gente mais usa na elétrica, pessoal? É o quê? É continuidade, não é verdade? É continuidade e corrente alternada e tensão alternada. Então, se você tiver um alicate que ele meça tensão e meça corrente e meça continuidade, né, resistência, continuidade principalmente, tá de bom tamanho, você vai conseguir se virar muito bem com a elétrica. E no caso da tensão, da corrente, é o que eu falei. Você sabe que numa residência, você tem residências aí que são trifásico, né, entrada trifásica, que é mais de 300 volts. Então, se você tiver um alicate que ele mede até 600 volts, tá de ótimo. Ele mede, vamos supor, até 200, 300 amperes, ótimo, excelente. Isso eu tô falando, pessoal, para trabalhar em residência, comércio, esse tipo de coisa, tá? Então, tá de ótimo tamanho. Você não precisa pagar uma fortuna num aparelho. Você pode pagar muito menos num aparelho de boa qualidade. Esses aparelhos daqui, é tudo da China. Esse aqui é o único que é da Minipa, né? Só que vem da China também, tá? Ele é o Unity, né? A única coisa que a Minipa faz é comprar deles, mandar fazer o acabamento em azul aqui e colocar o nome deles, mais nada, tá? Mas é tudo chinês, tudo chinês. E é ruim não, é excelente os aparelhos. São aparelhos muito bons. Tem coisa ruim na China? Tem coisa ruim. Tem coisa muito boa? Tem coisa muito boa. Eu particularmente, eu acho esses aparelhos aqui, todos eles de excelente qualidade. E se você importar da China, se você tiver medo de importar da China, é lógico, eu mesmo eu vendo aparelhos aí no Mercado Livre, claro que eu vou vender mais caro do que eu pago na China, né? Porque eu tenho que ter um ganho, né? Eu tenho que ganhar para poder revender lá.
Mas você pode estar importando também direto da China, se você não tiver medo, não tiver nenhum empecilho que te impeça de importar. Você tem, lógico, você tem que ter paciência para esperar o aparelho chegar. Corre o risco de você, perder o aparelho, né? Que nem eu tô com um aparelho aí que eu tô esperando, já tem 3 meses, ele não chega, eu vou ter que entrar aí com uma reclamação, né? Para ver se eu consigo pegar meu dinheiro de volta, tá? Mas assim, é difícil acontecer, tá? É difícil acontecer. Mas acontece, né? Mas você pode, se você está com dificuldade, não tem dinheiro para comprar o aparelho, ou tem pouco dinheiro, tenta importar, você vai conseguir um excelente aparelho, ó, que nem se você vai trabalhar com elétrica, esse aparelho mesmo, ou esse que é da Unity, né? São excelentes alicates e você vai pegar ele pela metade do preço que você paga aqui. Esse aqui, eu gosto muito desse multímetro, gosto mesmo. Vai também, esses aparelhos eles têm um acabamento muito, muito bom, tá? Esse aqui também, tá? A única coisa que eu acho desse daqui é que assim, como a tela dele ela é muito grande, você tem que tomar muito cuidado com a tela, muito cuidado, porque qualquer coisinha você vai arranhar a tela dele. Tá? Então você tem que tomar muito cuidado com a tela. É como eu falei, né? Eu prefiro esse aqui do que esse, mas esse também é um multímetro muito bom. Então, assim, é isso que você tem que ter em mente. Para que você vai querer esse aparelho? Você vai usar esse aparelho aonde? Você precisa realmente, às vezes você vê um aparelho lá, o aparelho mede um monte de coisa, faz um monte de coisa, só que custa uma fortuna. Então você tem que parar e pensar, eu realmente preciso de um aparelho desse? Para o trabalho que eu vou fazer, tem necessidade de ter um aparelho desse? É lógico, quando a gente tem mais dinheiro, né, quando a gente tem um dinheirinho sobrando, a gente quer um aparelho melhor. Entendeu? Com certeza, eu também, eu procuro sempre melhorar, a gente tem que tentar melhorar. Mas se você está começando agora e você não tem dinheiro, se você não tem dinheiro para comprar um aparelho, se você está passando dificuldade e você, tipo assim, está começando e todo começo é difícil, você pode comprar um aparelho simples, sim, entendeu? Tem um vídeo aí no canal aí de um multímetro da Minipa, se eu não me engano é 3.100, é um pequenininho da Minipa, ele tá R$100 e poucos, um alicate amperímetro daquele, né? Você faz uma instalação elétrica com ele, no vídeo eu fiz uma instalação elétrica de uma residência todinha com ele, então você consegue. Na realidade, quando a gente entra na profissão de elétrica ou de eletrônica, o seu conhecimento ele vale muito, né? Você tem que, se você estudar, se você realmente aprender a profissão, o seu conhecimento ele vai valer mais do que o aparelho, por incrível que pareça, porque às vezes você com um aparelho simples você consegue se virar. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiser deixar na pergunta aí, tá? Se eu puder esclarecer para vocês, se você que está começando aí na profissão agora, tanto em eletrônica quanto elétrica, e tiver alguma dúvida e eu puder estar ajudando a vocês, deixa a pergunta aí nos comentários aí, eu respondo, tá bom? Para esclarecer, tá? É lógico, isso é para o pessoal que está começando, né? Tem pessoa que está enjoada de ver aparelho, de ver multímetro, já sabe tudo que eu falei aqui, tá? Mas o vídeo é com a intenção de ajudar o pessoal que está começando aí, tá bom? Um grande abraço a todos aí, se gostaram do vídeo, deixa o seu like aí para ajudar, e se quiser se inscrever no canal aí eu agradeço, tá bom? Um grande abraço para vocês, tchau, tchau.